Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Conversas Leves. Meu nome é Maria Gabriela e hoje eu vou bater um papo muito especial com o Dr. Márcios Vinícius. Ele que é médico especialista em endoscopia e cirurgia bariátrica, responsável técnico pelo IAG, o Instituto com Foco em Tratamento da Obesidade. Hoje a gente já vai começar com um assunto muito polêmico, né, doutor? Que é a obesidade. Bora falar sobre isso? Vamos, Maria Gabriela. Obrigado, viu, por estar recebendo a gente aqui e se disponibilizando para a gente bater esse papo legal. É o nosso dia a dia, né? O tratamento da obesidade é o nosso foco. O tratamento da obesidade. A obesidade é uma doença bem complexa, Maria Gabriela. A obesidade, ela carrega um estigma muito grande junto com ela. E a obesidade, a definição não é só simplesmente aumentar a quantidade de alimentos, de comer mais, de aumentar o peso, de engordar. A definição de obesidade é um distúrbio do organismo de conseguir manter o equilíbrio do peso corporal. E isso pode acontecer por diversos fatores, como os fatores genéticos, metabólicos, ambientais, socioeconômicos e de comportamento. E na maioria das vezes esses fatores estão associados, não vem só um isolado. E dentro de cada fator desse, se distribui com uma série de outros lá dentro, né? No genético, no metabólico, entre outros. Então é uma doença bem complexa. As pessoas, elas podem tirar esse estigma da vida delas. Não é simplesmente o tratamento como elas escutam falar desde mais jovem. É só fechar a boca e fazer atividade física. Não é só esse o tratamento. É uma doença bem complexa, que muitas vezes precisa do auxílio de multiprofissionais, de vários profissionais, para ajudá-la a lidar com essa situação. E é uma doença crônica, uma doença que não tem cura. Tem controle, Maria Gabriela. É possível de fazer o controle da doença da obesidade, mas muitas vezes precisa de ajuda dos profissionais para lidar com essa doença, que muitas vezes carrega um estigma muito grande, muito pesado no seu dia a dia. Uhum. Isso que você falou é muito interessante e muito importante das pessoas entenderem, porque a gente escuta muito que a pessoa obesa é uma pessoa que não se alimenta bem, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa desleixada. Só que você falou que isso também está atrelado à genética, a comportamentos e também a uma dificuldade do corpo em balancear o peso, né? E aí vai aumentando o peso. Eu queria saber, eu fiquei bem curiosa agora, se quando a pessoa nasce, a gente já consegue saber se ela carrega mesmo esse gene e se ela já tem uma propensão maior a ter obesidade e como que isso se desencadeia desde a infância. Maria Gabriela, então, a gente não consegue fazer o exame para se definir exatamente que a pessoa tem esse tipo de obesidade. Se a obesidade dela é mais genética, se a obesidade dela é mais de comportamento. A gente consegue, na maioria das vezes, fazer o que a gente chama de prova terapêutica, da gente fazer o tratamento mediante alguns critérios que a gente vai conversar com a pessoa, por exemplo, numa consulta, para a gente definir qual que seria a melhor estratégia para o tratamento dessa pessoa. Mas, sob o ponto de vista genético, a gente costuma ver isso repetido na família. Muitas vezes o pai está acima do peso, a mãe, os irmãos também já estão acima do peso. Então isso para nós é um fator que chama atenção. Mais pessoas na família que já têm essa condição genética. Dou uma tossinha aqui agora. Confesse, toma um golinho de água que melhora. Joia, isso, pigarro. E como que é feito o diagnóstico, né? Porque você falou que a obesidade realmente é uma doença crônica. E como que é feito o diagnóstico da obesidade como realmente uma doença e não como aquele sobrepeso exagerado que pode ser tratado, né? Corrigido com atividade física, alimentação. Como que é realmente feito o diagnóstico da doença obesidade? De forma simples, a gente usa o IMC, a relação entre peso e altura. A gente pega o peso pela altura ao quadrado. E estando acima, até 25, a pessoa é considerada uma pessoa com peso normal. Entre 25 a 30, 29,9 a pessoa com sobrepeso. Entre 30 e 35 a pessoa com obesidade grau 1, 35 a 40 obesidade grau 2, acima de 40 obesidade grau 3. E então, esse índice é 100% confiável? Ele não é 100% confiável, porque, por exemplo, eu pegar uma pessoa que faz musculação, ela vai estar com IMC de 45 e ela é uma pessoa obesa.
né? Mas de forma simples, ele costuma nos dar uma ideia, mas atualmente tem outros fatores que a gente leva em consideração para a gente considerar a pessoa com relação à obesidade. Principalmente quando se vem com doenças associadas, porque a doença obesidade muitas vezes vem associada com doenças metabólicas. Uma pessoa que às vezes não está acima do peso, mas ela tem um diabetes, ela tem uma gordura no fígado, uma esteatose hepática, né? Então ela tem uma hipertensão, então ela está associado com essas doenças. Então a pessoa já tem repercussão, às vezes, além de ter obesidade grau 3, mas já tem repercussão já na doença metabólica, né? Então esses são os fatores que a gente leva em consideração. IMC, de forma simples, né, rápida, mas não já se adotou outros critérios, né? Entre eles são essas doenças associadas, aos quais vamos ajudar com relação ao diagnóstico. E vai muito também de como as pessoas nos contam sobre a repercussão da obesidade nos seus diferentes graus que acomete essas pessoas. Elas vão nos relatar na consulta: olha, eu já estou com um problema articular, eu já estou com um problema na coluna, né, por conta do excesso de peso. Isso está me atrapalhando no dia a dia, me trazendo algumas consequências, né, na doença obesidade. Então, tudo isso é ponderado, esse conjunto de dados, aos quais a gente vai ajudar a pessoa a definir qual a melhor forma de tratamento. Uhum. Aí você falou sobre os vários graus da obesidade, né? A gente vê aí que tem alguns fatores de risco que levam à obesidade, às vezes até mesmo a obesidade desencadeia outras doenças, né, também. É verdade. E sobre os graus da obesidade, os pacientes, você começa a receber pacientes que estão com sobrepeso e vão evoluindo para a obesidade, ou então a pessoa só, assim, cai na real e chega até você depois que já está com uma obesidade num grau bem mais avançado? Das duas formas. Tem pessoas que às vezes chegam já em grau mais em menor gravidade, um sobrepeso, por exemplo, como tem pessoas também que já chegam num grau mais avançado. Então, das duas formas chegam as pessoas lá para se realizar o tratamento. Aí, dessa forma, a gente vai avaliar e vai ponderar sobre alguns fatores, sobre prós e contras de cada tratamento. Mas muitos deles, Maria Gabriela, acabam chegando mais tarde no tratamento porque elas se sentem muito frustradas. Porque elas falam: meu Deus, como é que eu não consigo perder peso? É tão fácil, todo mundo me fala que é só fechar a boca, meus amigos conseguem, né? Fazer isso, fulano fecha a boca, faz atividade física e já está perdendo peso, por que eu não consigo? Nós estamos lidando com o indivíduo. E como a gente falou, nas condições pessoais dessa pessoa, com relação ao seu organismo, como é que ele reage, como é que ele comendo determinado alimento, esse alimento muitas vezes ele é inflamatório para essa pessoa. A gente só conta só com os alimentos, com a quantidade de calorias, esquece do processo inflamatório desses alimentos, que às vezes mesmo em pequena quantidade, acredito que tem pessoas sim, que comem em menor quantidade, mas acabam tendo essa repercussão por conta dessas escolhas alimentares e como o organismo dela reage com esses alimentos, né? Porque todo mundo acha, não é possível. A pessoa, fulano fala que está ganhando peso, mas que não come muito. Não acredito, isso é mentira, né? Pode acontecer de pessoas que não comem em excesso, mas que sofrem de processo inflamatório de alguns alimentos que realmente leva a essa situação. E eu vou te dizer mais, geralmente esses alimentos inflamatórios são os que essas pessoas mais gostam, né? Elas têm afeição por esses alimentos os ali. Industrializados, ultraprocessados. Isso, exatamente. Você observa nas fotos, na década de 50, na década de 60, como é que as pessoas eram pessoas mais magras nessa época, né? A gente vê nas fotos aí as pessoas, na maioria, sempre pessoas mais magras. Não tinha tanto alimento industrializado, os ultraprocessados, as pessoas andavam mais, apesar de ter as condições genéticas sempre existiram, mas a forma de alimentar, então, quer dizer, a pessoa tem uma genética para aumentar o peso, mas se ela for exposta àquele alimento, isso vai realmente potencializar, o organismo dela vai ter dificuldade de processar esse alimento, então ela acaba realmente aumentando o peso por estar exagerando com esses alimentos. E naquela época, lá no passado, lá não tinha esse tipo de alimento, né? E agora, realmente, a gente tem uma facilidade. E isso também na correria do dia a dia, né, Maria Gabriela? Acaba que as pessoas, muitas vezes, estão trabalhando, não tem tempo de ir em casa para alimentar, acaba fazendo fast food, chega em casa cansada e já
realmente aí já pede uma outra comida, quer uma comida mais rápida, né? E geralmente são comidas muito processadas ali. Então, tem toda... A gente já contou aqui, já são vários fatores associados, não é um só. Não, e entra também a questão do estresse da rotina, porque o estresse, ele também libera hormônios que engordam, né? Que Também estimulam exatamente, a ganho você de tocou num peso. ponto importante aí com relação aos hormônios, sabe, Maria Gabriela? É algo que é extremamente importante para a obesidade. E são hormônios intestinais, aos quais a gente não consegue dosar. Mas a gente sabe que tem um hormônio, que é um hormônio que vai inibir o apetite. Tem um hormônio que vai estimular o apetite. Então, a gente procura realmente contemplar todos os fatores para a gente conseguir realmente dar o tratamento mais adequado. Mas tem esses hormônios, sim, que eles fazem todo esse mecanismo, né? E das pessoas... o estresse do dia a dia ali, acaba também, Maria Gabriela, que já vem um fator, além do hormonal, vem um fator emocional, um fator psicológico. Isso muitas vezes acaba desencadeando compulsão por certos alimentos. A pessoa, e a pessoa se sente, às vezes, tá com ansiedade, com a depressão, e muitas vezes o alimento é o subterfúgio para ela vai comer para compensar aquilo. Aí ela pede um McDonald's no iFood e se sente muito feliz. Costuma ser muito solidário o alimento. Ele tanto na alegria quanto na tristeza. Nossa, né? É um perigo, né? Então, olha para você ver, outros fatores. Aí, o fator emocional realmente é um que pesa muito. Então, o estresse, a ansiedade, a depressão, esses são fatores que contribuem para o aumento de peso. Quero voltar numa parte que você falou que é muito interessante, que as pessoas às vezes chegam no seu consultório muito frustradas, porque elas se sentem impotentes, né? Porque elas tentam emagrecer e não conseguem, né? Só engordam, e aí vem essa questão emocional, às vezes dá um efeito rebote, porque quer fazer algo muito, muito radical e não consegue manter isso, então vem a compulsão depois. E por conta disso, das pessoas se sentirem fracas, talvez elas tentem combater a obesidade por conta própria, né? Então não vai no endócrino, não vai no nutricionista, aí chega essa questão dos alimentos inflamatórios. Geralmente as pessoas chegam até você tentando fazer isso por conta própria, ou então as pessoas já descartaram problemas em relação à endocrinologia, também já foram ao nutricionista, mas mesmo assim não conseguem emagrecer. A maioria. Eles já tentaram fazer algo em casa. Né? Eles já tentaram ver o que tinha de errado, tentaram lançar a mão de dietas mirabolantes, dietas muito restritivas, aos quais elas não conseguem fazer isso por muito tempo. Às vezes faz uma dieta com jejum por muito tempo, uma dieta muito restrita, as quais elas conseguem fazer por um período. Mesmo porque, Maria Gabriela, tem o que a gente chama de set point. O nosso peso atual, o nosso organismo, ele criou todo um mecanismo para manter aquele peso. Então, se a gente perde um peso ali, perdeu ali 5 quilos, o organismo pensa, opa, tem alguma coisa errada aqui. Aí lança mão, na verdade, de hormônios para dar vontade de comer. E desejo, ele quer fazer voltar naquele peso anterior. Então, para você ver como é que é complexo, é aquele famoso chutar o balde. A pessoa fala, eu não aguento mais, isso não me adianta. Porque também a perca de peso também ela não é só uma descendente. Eu começo a perder e não para mais. Se perde, para. Justamente por esse equilíbrio. O organismo, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Ele pega e começa a tirar energia de outros lugares, e deixa a pessoa, às vezes, tirar energia do cabelo, da unha, começa a cair o cabelo, a unha começa a ficar quebradiça, começa a dar uma desanimada na pessoa, ele deixa a pessoa... e faz o equilíbrio, de tal forma que ele consegue manter a gordura. Nessa hora que a pessoa pensa assim, isso não dá certo pra mim. Isso não vai dar certo, eu vou voltar a comer mesmo. E aí já viu o hormônio da vontade de comer. Isso tudo lá dentro. Isso tudo acontecendo sem dar notícia, sem realmente sem nenhum aviso. A gente né? que se boicota, Exatamente. Aí começa a pessoa com vontade de ir lá e comer determinados alimentos. É isso que acontece, na maioria das vezes, na doença obesidade. Às vezes essas pessoas também têm uma bulimia. Pode desencadear doenças associadas com a obesidade, que é a bulimia, né, que a pessoa às vezes ela acaba trazendo transtornos alimentares que são transtornos mais graves, pode acontecer assim. Né? Então, isso é uma situação médica, né, que merece um tratamento adequado, porque as pessoas não conseguem ter um controle, né, sobre a alimentação, a situação já é bem mais grave. Essa questão do nosso cérebro, né, é muito
legal da gente pensar, porque é como se o nosso... Olha que interessante, é como se o nosso cérebro nos boicotasse, só que na verdade a gente já boicotou ele antes. Eu lembro na faculdade de nutrição que a gente falava muito sobre o ganho de peso. Então a gente tem um hormônio, né, que é aquele que a gente, quando a gente se sente satisfeito, a gente come até ficar satisfeito e o nosso cérebro fala: para. Só que aí a comida tá tão gostosa que a gente continua comendo. Até que nosso cérebro enche o saco e fala: tá bom, então não vou te trazer a sensação de estar satisfeito, né? E aí, então, antes do nosso cérebro começar a boicotar a gente já boicotou ele antes. Eu costumo dizer assim que nós temos 2 sinais, de forma mais simples para explicar, para avisar para o cérebro sobre a fome. Um sinal via Wi-Fi, que é um sinal via hormônio. E o sinal via cabo, que é um via sistema nervoso central. O sinal Wi-Fi é que o alimento passou em determinado local e falou assim: olha, não precisa de vir mais comida. Esse que tinha que chegar primeiro, esse sinal. E aí libera um hormônio. Aí o hormônio vai sair na corrente sanguínea e vai lá avisar para o cérebro. Cérebro, tá bom, não precisa mais de alimentar. Inclusive esse hormônio, depois a gente vai conversar sobre os tratamentos ali, que está muito envolvido aí com esses medicamentos atuais no tratamento da obesidade. E aí depois, se não for disparado esse hormônio via Wi-Fi, aí nós vamos ficar refém do sinal via cabo. Qual que é o sinal via cabo? Estômago estufado, estômago cheio. E aí é porque o estômago foi tocado. Aí ele foi tocado, aí foi via cabo. Já avisa para o cérebro de imediato: opa, não continua mais. Se você continuar, vai dar ruim aqui. Né? Porque aqui foi o limite. Então, para você ver como é que o nosso organismo, como é que é perfeito, né? São sinais que a gente não presta atenção, mas são todos guiados por hormônio. Fome. As pessoas perguntam: vai tirar minha fome? Sim, vai tirar, mas ela vai ter, porque a fome é um sinal de que a gente tem que comer. É de vida. Se eu não tivesse esse hormônio da fome, a gente ia esquecer de comer, a gente não ia alimentar nunca. A mesma coisa do hormônio da sede. Se a gente não tivesse o hormônio para avisar: opa, está desidratando aqui o organismo, você precisa ir lá, a gente não tinha que esperar vir esse hormônio, né? A gente tinha que tomar água mais vezes durante o dia. Mas a hora que vem a sede é porque foi liberado um hormônio. Então assim nosso organismo, né? Muitos hormônios para dar esses avisos todos aí. Pensando na evolução, são hormônios de sobrevivência, né? Isso. Só que hoje em dia a gente tem tanto alimento disponível que a gente acaba indo contra a nossa própria natureza, né? Aí vira esse efeito dominó. Como você falou, antigamente as pessoas eram mais magras, né? Porque elas eram mais saudáveis. Entre os nossos antepassados todos aí, então foi a evolução genética mesmo do ser humano. Né? O ser humano, antes, eles tinham que correr atrás da caça, e o tipo não tinha o carboidrato de fácil absorção. Então, quer dizer, tinha que ser um intestino longo, ele tinha que ter energia, e esse hormônio tinha que disparar no final do intestino. Foi essas pessoas que sobreviveram e passaram essa herança genética para nós. Agora, nosso intestino é longo, os hormônios às vezes demoram a ser disparados, só que o alimento, ele evoluiu. O alimento hoje, a absorção dele é muito rápida. O alimento ultraprocessado, na verdade, se traduz por alta absorção desse alimento. Ele é rapidamente absorvido no intestino delgado. Aí eu costumo também dizer, nas minhas consultas, que acaba que o metabolismo ele leva a culpa, né? Fala assim: meu metabolismo é lento, preguiçoso. Não é nada de preguiçoso, coitado. Na verdade, ele foi sobrecarregado. É muito alimento ali que foi rapidamente absorvido, que ele não consegue trabalhar. O que ele tem que fazer, Maria Gabriela? Ele tem que armazenar. Ele armazena sob forma de gordura depois desse alimento. Para depois, amanhã eu vou tentar ver se eu consigo jogar isso para fora. Aí acaba que amanhã acontece tudo mesmo, se repete a mesma coisa. Ele acumula mais gordura. Aí a gente entra num ciclo ruim, porque ele já não conseguiu metabolizar todo aquele alimento. Armazenou. E depois essa gordura, ela mesma começa a ser inflamatória mais ainda. Então, acaba que a obesidade, essa gordura, ela inflama mais ainda as pessoas. E isso dificulta mais ainda uma série de processos. Você me falou lá atrás sobre uma questão de doenças associadas com obesidade. São várias. Como a gente falou, as doenças metabólicas, hipertensão, diabetes, gordura no fígado. Tem o câncer também, que ele também está associado com em torno de 13 a 14 tipos de câncer, estão associados também com obesidade, para ver como é que é uma doença inflamatória, né? A obesidade. Ela tem um perfil genético também que contribui para isso, essa questão hormonal também que a gordura acaba acarretando. Então,
todo um processo que a gordura ela acaba causando no organismo e realmente ela merece tratamento. E volto a repetir, mais uma vez, né, é importante a gente falar sobre a questão do estigma, porque muitas vezes alguns colegas médicos, eles acabam delegando para o paciente o tratamento da doença da obesidade, só dão falam assim, ó, você está obeso. E não dão o tratamento certo para ele. Fala assim, olha, procure um profissional para fazer o tratamento adequado. Só fala assim, olha, o culpado da sua dor no joelho é você estar acima do peso. E acaba não dando o tratamento correto para isso, sendo que a gente tem o tratamento para as pessoas que estão nessa condição. Então, a minha função aqui é de informar para as pessoas. Eu quero contar para eles como é que funciona a doença da obesidade. Quer dizer que eles não estão sozinhos. Que a gente está aqui para poder ajudá-los a achar a melhor forma de tratamento da obesidade. Mesmo porque o tratamento hoje ele é multimodal, né? Um tratamento que tem que ser, pode começar com um medicamento, depois passar para um balão intragás, para uma gastroplastia endoscópica, aí a gente pensa na cirurgia, ou começar com a cirurgia, depois eu tive reganho de peso, e vou passar para um tratamento endoscópico para esse reganho de peso, ou um tratamento com medicamento para esse excesso de peso, ou começar o tratamento com balão, depois a gente vê como é que é a evolução e depois eu tenho que associar o medicamento. Então, o tratamento, na maioria das vezes, ele é multimodal. Tem pessoas que dão certo com uma forma de tratamento? Tem, sim. Né? Mas é possível também da gente fazer essa associação dos tratamentos. E esses tratamentos famosos, né? Algumas dietas, alguns medicamentos ficam famosos, são incentivados por influencers. E qual que é o risco de tomar medicamentos que cortam a fome, esses que estão mais em alta? E se esses mesmos medicamentos, quando bem indicados, é possível que eles realmente sejam saudáveis? Ou esses mais comuns na mídia realmente fazem mal e não deveriam ser indicados para emagrecer? Maria Gabriela, o tratamento da obesidade ele vem de longa data. Ele não é de hoje. Como a gente falou, na década de 50 não se tinha tantos obesos assim, não se tinha tanta preocupação. De lá para cá se começou a ter obesos e se começou a preocupar com a doença da obesidade, a procurar tratamentos para isso. Então teve uma série de medicamentos que já foram utilizados para o tratamento da obesidade. Foram vários, mas mediante que foi iniciado pelos nossos colegas especialistas no tratamento, os endocrinologistas. A gente tem que dar esse mérito para eles, porque eles nunca desistiram do tratamento da doença da obesidade. Sempre eles estiveram junto ali, apesar dos medicamentos, alguns deles terem efeitos de imediato conseguir resultados, mas terem efeitos colaterais importantes, aos quais tornaram difícil continuar o tratamento com esses medicamentos, mas se teve uma evolução muito grande no tratamento da obesidade. Antes, os medicamentos eles tinham efeitos colaterais e com a perca de peso, com uma média de 5% da perca de peso, e com efeitos colaterais muito importantes, os quais as pessoas não conseguiam continuar com o tratamento. Mas a gente teve evolução, né, do tratamento. O tratamento ele se baseia muito nos hormônios. São hormônios que a indústria começou a observar na cirurgia bariátrica qual que eram os hormônios que mais se disparavam. E se viu qual que é os efeitos desses hormônios. E se começou com medicamento para diabetes associado a isso, com esses hormônios que eles identificaram, e o tratamento para diabetes que se começou em um passado, há mais ou menos 20 anos atrás. Então a gente vê que os hormônios das pessoas que têm obesidade, quando disparam, são... Não, quando faz a cirurgia bariátrica, os hormônios... Isso, porque a cirurgia bariátrica, apesar de todo o mecanismo que a gente faz, de cortar o estômago, desviar o intestino, a gente quer disparar hormônios. É isso que tem que ser disparado. Entendi. Se não dispara o hormônio, e a gente faz isso, porque esse hormônio, na maioria das vezes, ele está mais no final do intestino delgado. O intestino delgado, a gente sempre esquece dele, né? Ele fica no meio, entre o estômago e o intestino grosso. Mas é lá que se absorve os alimentos, lá que se absorve as vitaminas, lá que acontece a absorção. E esses hormônios naturais que estão disparados na cirurgia bariátrica são os mesmos desses medicamentos para diabetes. Por isso... São parecidos com eles. Assim, eles tentam estimular, eles são chamados de agonistas desses hormônios, né, que está muito aí na moda agora, o GLP-1, né, que é um hormônio que esses medicamentos, eles são agonistas, eles estimulam e simulam esses hormônios e ocupam os receptores deles, né, no nosso cérebro, de tal forma que eles vão dar saciedade. Né? Eles não estão sendo disparados de forma natural, eles estão sendo disparados com a ajuda desse medicamento.
Por isso que é importante nas pessoas que estão usando esses medicamentos, que elas também modifiquem o comportamento e os hábitos alimentares. Porque não adianta só deixar por conta do medicamento sem ela fazer essas mudanças. Porque depois ela vai precisar cada vez de dose maior, ela já vai passar a não ter os resultados. Então tem que aproveitar esse momento para realmente fazer essas mudanças. Porque aí sim, ela conseguindo alimentar. De tal forma que os alimentos para ela sejam os alimentos que não sejam tão inflamatórios. Isso a gente vai realmente criar um processo para isso, né, na alimentação. Por isso que é importante nutricionista junto, né, nessa situação, para a gente conseguir realmente adequar esses alimentos e depois a pessoa continuar fazendo os medicamentos de forma correta. Não basta só tomar a medicação, tem que ter aquele acompanhamento multidisciplinar, porque senão acontece que você vai emagrecer porque não vai comer, só que você não vai tratar a questão do comportamento, dos hábitos alimentares, do emocional, né, da atividade física. Isso. Então pode acontecer duas coisas: a pessoa parar de tomar o remédio e engordar de novo, ou então a pessoa continuar tomando, não ter o mesmo efeito, a pessoa realmente vai ficar muito magra e desencadear uma anorexia, né, algum problema. Pode ser que depois desse medicamento ele passa a nem fazer mais efeito. Né? Com relação à anorexia, depois acaba que o organismo, como a gente falou, ele costuma muitas vezes lidar com essa situação, com a dose do medicamento. Então pode ser que a pessoa volte a sentir fome mesmo tomando o medicamento? Pode ser. Pode ser se ele tomar de forma, não tomar de forma correta, na dosagem correta, né, de forma correta, fazendo uso dos medicamentos, pode ser que esse medicamento ele não faça efeito. Mas foi uma grande revolução esses medicamentos, né, aos quais nós médicos ficamos muito contentes com o surgimento desses medicamentos, porque aumentou o arsenal para o tratamento da doença aos quais a gente dedica o tratamento da doença da obesidade, aos quais a gente vivencia tudo isso. E a gente está falando sobre estigma, mas o médico que trata a obesidade também é estigmatizado, muitas vezes. Ele fala assim, mas ele vai tratar da doença da obesidade? Isso é fácil de tratar. Ele está com pessoas que o problema está só aqui. Né? O problema não está aqui. O problema está como esse hormônio vai chegar daqui para lá no cérebro. Tá como essa mensagem está chegando daqui para cá. Né? Então, o cérebro precisa de receber a mensagem adequada. Então, não é uma doença simples de tratar, a doença da obesidade. Uhum. Então, ela merece realmente um tratamento adequado, com equipe multiprofissional. Né? Não dá para ser especialista só de um tratamento. Eu sou especialista no uso desse medicamento. Só faço isso. Não. As pessoas, os profissionais, eles devem realmente se atentar para a doença da obesidade, as suas consequências e saber tratar também os efeitos colaterais, porque nós estamos lidando com o tratamento de doenças. E o tratamento, algumas vezes, apesar de dar o tratamento mais correto, da forma mais correta, o organismo responde de outra forma. Então, eu tenho que saber reconhecer isso também, para mim também tratar a possibilidade de complicações. Nós estamos lidando com o organismo. E o organismo, algumas vezes, ele reage de forma diferente do que a gente esperava. Né? Então, acontece isso tudo. Isso acontece para várias doenças, né, Maria Gabriela? Às vezes dá o tratamento mais correto, eu estou tratando a pressão alta com um remédio, aí de repente aquele remédio já estava fazendo efeito, ele já não passa a fazer mais efeito, eu tenho que aumentar a dose daquele remédio, eu tenho que associar um outro remédio junto, ou eu tenho que trocar de medicamento. Isso acontece com certos tratamentos. E a doença da obesidade, esses medicamentos não são medicamentos para me tratar e eu perdi o peso, pronto. Agora eu cheguei no meu peso, eu vou parar com o medicamento. Não. O tratamento é para toda a vida. Tem que tomar um medicamento para toda a vida. Tem que tomar para toda a vida? Para toda a vida. Não chega num ponto que a pessoa já consegue estabilizar e só por conta própria, por meio de atividades físicas, alimentos? Pode ser que aconteça sim, se ela mudou realmente como você falou. Agora, se ela ficar só por conta do remédio, aí ela vai ter que tomar para toda a vida. Agora, se ela resolveu realmente fazer a mudança, tomei o medicamento, mas agora eu cheguei no meu peso aqui, que um peso ideal para mim. Né? Se bem que peso ideal, depois nós vamos até falar, não tem isso de peso ideal, não tem uma marca para peso ideal, mas é o peso que ela gostaria, que ela chegou. Então, mas se ela não mudou comportamento e hábitos, ela vai precisar de um remédio para toda a vida. Ela vai depender só do medicamento. Então, na verdade, ela precisa de fazer essas mudanças no dia a dia, né, junto com a equipe, para que depois ela consiga fazer um desmame do medicamento. Né? Que ela consiga fazer o desmame e depois ela fala, opa, eu consegui livrar do medicamento aqui, né? Estou mantendo o que eu me propus a fazer nas mudanças, né? Então isso é possível sim. Agora, se ela não fez, ela vai ficar dependendo do remédio para toda a vida. Você falou sobre o set point? É isso mesmo, né? Então o corpo se acostumou, por exemplo, uma pessoa que está com
60 quilos. E aí ela conseguiu chegar aos 80. E ela realmente mudou a vida dela, tá praticando atividade física, tá se alimentando bem, tá bem regradinho mesmo, tudo certo de acordo com as orientações médicas. O corpo dessa pessoa vai se adaptar aos 80 quilos, será um novo set point, ou então o organismo da pessoa sempre vai querer, a pessoa sempre vai ter que estar muito atenta, porque o organismo sempre vai querer engordar de novo. Aí, Gabriela, e tem uma facilidade muito grande para voltar, para aumentar o peso. Quando ela chega nesse peso, nesse set point, com esse peso aí, depois de mais ou menos 2, 3 anos depois que ela chegou no peso, o organismo já tem um certo equilíbrio ali. Ele já está acostumado. Tá? Ele acostumou, então não vai voltar facilmente a ter um reganho de peso. Mas, se ela insistir repetidamente nos mesmos problemas que ela cometia antes, né? Das mesmas situações que ela fazia antes, né? Não vou dizer erros, porque isso não é erro, mas tem a memória ainda, a memória muito fresca de como ela alimentava, de como as coisas aconteciam. O organismo dela, se já aconteceu uma vez, ele vai fazer de novo. Ele vai aumentar de novo aquele peso. Então, se ela voltar a comer como antes e não comer como ela realmente fez a mudança, ela vai voltar a ganhar o peso. Agora, se ela modificou o set point depois, o organismo vai ter uma certa dificuldade depois de voltar naquele peso anterior. Mas se ela insistir, realmente vai voltar naquele peso anterior dela. Doutor, e você falou de 2 a 3 anos, é muito tempo, né? Muito tempo, né? Então, assim, não é rápido, né? Porque isso, o organismo realmente tem que formatar, ele tem que estar preparado para aquele peso, né? Naquela condição. A pessoa realmente tem que manter aquela forma de alimentar ela daquela forma que ela fez a modificação da alimentação. Então, ela tem que manter isso por muito tempo ali para depois realmente, opa, estabilizou aqui. Mas mesmo essas pessoas, volto a repetir, mesmo essas pessoas que continuarem com a forma de alimentação lá no passado, como elas comiam, ela vai voltar a ganhar o peso. Eu costumo dizer também, mais uma vez, porque ela aprendeu uma nova língua. Ela tem uma língua nativa. A gente conversa no nosso português, a gente aprendeu isso lá novinho, com 2, 3 anos, a gente já conversava. E depois a gente aprendeu a língua nativa. A gente aprendeu a língua nativa, eu estou lá, vamos falar assim, o inglês. Eu aprendi o inglês, estou conversando inglês agora. Mas se eu aprendi o inglês e se eu parar de praticar o inglês, eu vou voltar à minha língua nativa muito fácil, meu português. Eu vou voltar a conversar o português. Então, da mesma forma, a gente tem que fazer um aprendizado com essa mudança de comportamento e de hábitos. Se eu voltar a comer como antes, aí vou voltar a ganhar todo o peso que eu tinha perdido, né? Mesmos hábitos, mesmos resultados, né? Isso. Eu pensei numa forma muito legal aqui da gente fazer agora, para quem tá assistindo a gente e tem obesidade, se sentir acolhido e entender mais, né? Ter mais consciência do processo. Então, a gente tem um processo para o tratamento da obesidade. Então, a gente começa com o básico, né? Que é a alimentação e atividades físicas. E qual que é o próximo passo? Seriam os medicamentos? Isso. Muito bom você tratar desse assunto, porque nós estamos falando aqui só do problema, né? Meu Deus, como é que eu vou resolver esse problemão que o médico está falando aqui agora? Como é que eu vou resolver tudo isso? Isso tem solução? Tem. Tem-se proposta de tratamentos. Como eu falei no início, a gente procura realmente iniciar o tratamento para ver a resposta do organismo. De repente eu tenho uma resposta com mudança de comportamento e de hábitos alimentares, né? Então, é possível da gente fazer essas mudanças. Mas a grande maioria já tentou isso em casa. A grande maioria já fez essa mudança, né? Alguns pais, já observando isso, como a gente falou no início ali sobre essa condição genética, já tem que pegar os seus bebês ali e já deixar o paladar deles já diferente. Já não ficar oferecendo aqueles alimentos que, sabidamente, já são alimentos que não são legais. Então, tem que ter essa cultura já desde antes já de mudança de comportamento e de hábitos alimentares. Mas, bem, isso é o princípio. Depois a gente parte para os tratamentos medicamentosos, que atualmente nós temos aí medicamentos bem potentes, bem legais aí. Mas tem pacientes, Maria Gabriela, que falam assim, olha, eu não quero o medicamento. Ou eu já tentei o medicamento, né? Os efeitos colaterais dele eu não tolerei, né? Eu não quero tomar um remédio, eu quero realmente fazer a mudança de comportamento e de hábitos alimentares de cara. Eu quero já tentar. É possível já de começar com balão intragástrico? É possível. Né? Desculpa te interromper. Quais são os efeitos colaterais mais comuns do uso de medicamentos? Os medicamentos, náusea,
vômito, intestino preso, às vezes solta o intestino. Esses são cefaleia, né? Pode levar a situações do tipo pancreatite, situações mais graves, né? Pode acontecer. Então, mas os mais comuns são esses iniciais, aos quais as pessoas, por isso que tem que começar com a dose mais baixa, né? Porque tem que ver como é que vai ser a receptividade da pessoa, como é que vai ser os efeitos dela com aquela dose que ela utilizou. Não dá para começar já com a dose muito alta. Então tem que ir tateando, o organismo tem que ir acostumando, né, com aquele medicamento, para depois, porque é uma novidade que chegou ali para ele agora, essa quantidade de hormônios. Então, realmente tem que ir tateando essa dose. Não dá para começar com a dose já alta. Mas tem pessoas que, como eu estava te falando sobre o exemplo de... olha, eu quero começar a não com medicamento. Eu quero mudar o comportamento e os hábitos alimentares. Então, aí já é possível a gente começar já com balão intragástrico. Né, com balão, porque o balão, a proposta dele é ajudar a pessoa realmente a fazer essa mudança de comportamento e de hábitos alimentares. Aí lá na frente a pessoa, opa, tive resposta legal com o balão. O que é o balão intragástrico? O balão intragástrico é um dispositivo que é colocado por endoscopia dentro do estômago. O balão, ele é colocado por endoscopia, um procedimento sem cortes, né, que o balão é implantado como se fosse uma endoscopia. E com o balão... É literalmente um balão? É um balão mesmo. Ele é um balão com mais ou menos ali em torno de 20 centímetros mais ou menos de diâmetro. Ele é grandinho. Né, que a gente deixa ele é de silicone, ele é biocompatível, ele é utilizado no mundo há mais de 30 anos, no balão intragástrico. E hoje, na verdade, mais tempo aí, porque só hoje eu tenho mais ou menos em torno de 25 anos já que eu faço esses procedimentos, né, no tratamento da obesidade. Então, ele é para as pessoas, ajudarem essas pessoas a fazerem essa mudança de comportamento. Só colocar o balão, que tem pessoas que pensam, eu quero colocar o balão, é a mesma coisa de usar o medicamento. Eu quero usar o medicamento e vou só perder o peso. Depois não quer fazer mais nada. Depois ela vai perder o peso, mas depois ela não vai conseguir manter. Com o balão também é da mesma forma. O balão é para que se coloque o balão e para que ela acompanhe com a equipe multiprofissional, com o nutricionista, muitas vezes com a psicóloga, fazendo atividade física, e a gente realmente desenhar um processo de tal forma que esse processo depois se torne rotina. Com o balão vai se perder em torno de 15 a 20% do peso da pessoa, que ela vai perder, mas mais do que isso, a gente não quer só essa perca de peso, a gente quer que ela modifique o comportamento e os hábitos alimentares, para que depois ela continue fazendo tudo isso. Porque só colocar o balão não vai adiantar, só colocar o balão, se ela não fez essas mudanças. Com o medicamento também é da mesma forma, ela tem que mudar. Como que o balão funciona? Ele é como se fosse um estômago menor dentro do próprio estômago da pessoa? Então, ele realmente é um dispositivo que se coloca lá dentro, no estômago da pessoa. Ele libera... Ele é uma bola que tem uma bolinha com silicone que tem líquido lá dentro, um líquido azul lá dentro do balão intragástrico. Ele fica ocupando um espaço lá dentro do estômago. Ele como se fosse para diminuir a capacidade de armazenamento do estômago. Entendi, então, entendi. E consequentemente também ele vai atrapalhar a digestão dos alimentos. Esse alimento vai ficar mais mal digerido. Então, a pessoa vai ter saciedade mais precoce, vai ter fome, como a gente falou, fome é um reflexo, mas a fome vai ser rapidamente satisfeita. Né? Algumas pessoas pode ser que não tenham uma resposta tão legal como a gente gostaria, mas a grande maioria tem a resposta dessa forma. E além disso, atrapalha a digestão dos alimentos, ajudando a liberação de alguns hormônios. Não é que vai liberar diretamente, mas ajuda também na liberação desses hormônios. Então, dessa forma, fica mais fácil, Maria Gabriela, da pessoa fazer mudança de comportamento e de hábitos alimentares. Fica mais fácil de tal forma que depois ela consiga conduzir isso depois da retirada do balão. Porque se ela estivesse sozinha, ela ia começar a fazer daqui a pouco. Ela não conta mais. Eu vou, aquele famoso, como a gente falou lá atrás, vou chutar o balde. Eu vou desistir porque liberou um hormônio. Com balão, não. Então, a gente vai otimizar o resultado, vai acelerar ele, né, para que depois a gente treine, para que depois se torne uma rotina. Diminuir a capacidade, né, do estômago sem precisar fazer a cirurgia bariátrica, que já é uma outra etapa, né? Mas deixa eu perguntar aqui. Existe alguma chance... Só corrigindo. É possível também de já iniciar o tratamento com balão de pacientes, mesmo que tenham indicação de ir para cirurgia. Tem pacientes que querem, tem indicação de ir para cirurgia e falam assim, eu não quero operar. Entendi. Eu quero fazer um tratamento, eu quero começar com balão, eu quero começar com medicamento, mas eu não gostaria de ser submetido à cirurgia bariátrica. Né? Então, é possível também de começar dessa forma. Então, como a gente falou sobre o tratamento multimodal, pode ser que eu comece com que aquele dê certo, o menos agressivo. Essa é a intenção, sabe, Maria Gabriela? Sempre começar com o tratamento mínimo invasivo possível, né? Sem ter que cortar, sem ter que fazer nada de mais agressivo, ou de ficar só com medicamento.
ou de colocar um balão, depois eu vou e retiro o balão, e os efeitos já estão já acontecendo. Então a intenção realmente é de fazer esse tratamento da forma menos agressiva possível. Então é possível hoje em dia da gente conseguir individualizar o tratamento, da gente reconhecer cada um, o que cada um precisa, o que a pessoa quer. Na consulta, nós médicos, a gente tem que contar para os pacientes, olha, é isso que acontece, é dessa forma. Então, os que já falam, eu não quero fazer esse tratamento, né? Eu quero já partir para o outro. Então, na consulta, a gente consegue realmente detalhar isso, para que a gente consiga realmente individualizar o tratamento. Esse ano agora, foi um ano bem bacana para o tratamento da obesidade. Então, com a chegada desses medicamentos muito eficientes, né, bem legais aí. Agora a gente teve também na resolução do Conselho Federal de Medicina o acréscimo de mais opções cirúrgicas na cirurgia bariátrica, o reconhecimento da gastroplastia endoscópica como tratamento da obesidade, realmente a sua regulamentação, né, o seu reconhecimento colocado na resolução do Conselho Federal de Medicina, né, esse procedimento. Então, realmente há uma preocupação da sociedade médica no tratamento da doença obesidade, e isso a gente vê no mundo, que o tratamento com os medicamentos não é só aqui no Brasil, é no mundo todo, né? Essa preocupação realmente com a doença obesidade. Não, e esse acolhimento que você falou é tão importante, né? Porque as pessoas que chegam até você, às vezes demoraram a ter coragem, né? De ir procurar por ajuda. Então, se não tiver esse acolhimento, essa personalização no tratamento e no atendimento, a pessoa vai ficar traumatizada, né? Isso não é difícil, né? Ou melhor, é muito comum das pessoas chegarem no consultório e realmente elas choram de tanto que a doença, a obesidade está acometendo elas. Elas chegam no consultório e elas desabam. Elas desabam lá na consulta, né, contando tudo o que elas vêm passando, como é que elas se sentem frustradas com o tratamento que elas já realizaram, como as coisas vêm acontecendo com elas, elas ficam realmente numa situação que elas se sentem incapazes. E qual que é a gota d'água? Porque, assim, eu vou levar para um lado muito extremo, né? Tem um programa muito famoso que é os Quilos Mortais, né? Que a pessoa chega num estado que nós, do outro lado, não conseguimos nos colocar no lugar dessa pessoa. E a gente pensa, como que essa pessoa deixou, né? Chegar a esse nível. Então, você pensando em todos os seus pacientes, qual que é a gota d'água que a pessoa pensa assim, não aguento mais, preciso mudar de vida, vou atrás de um tratamento que funcione? Isso é uma visão corporal. Tem pessoas que são super obesos, não se enxergam assim. E tem pessoas que são muito magras e se enxergam muito obesas. Então os critérios, como a gente falou, são critérios diferentes, né, com relação à obesidade. O que está se acarretando para a pessoa, né, de doenças associadas, o que está trazendo para ela de transtorno no dia a dia, para a gente realmente configurar a doença obesidade. Mas tem pessoas, como eu te falei, na visão corporal dela, ela, às vezes é super obesa, que você falou, ele se olha no espelho e fala, não me enxergo como tão obesa assim como as pessoas falam. E outras pessoas tão magras e falam, eu tenho que tomar Mounjaro, eu estou muito obesa, todo mundo está tomando, eu quero também tomar o medicamento, né? E volto a repetir sobre a questão de quem trata, né? Esses pacientes, né? Tem que verificar aqueles... E quem que é o melhor para tratar? Não tem aquele melhor, tem aqueles que se dedicam, que realmente fazem muito bem feito aquilo que eles se propõem a fazer, né? Que tem expertise para isso, que tem conhecimento técnico para tratar e para também tratar as complicações se elas aparecerem, e saber reconhecê-las precocemente para que elas não tomem um rumo de gravidade. Então isso é extremamente importante que aconteça isso, que realmente os médicos estejam preparados para tratar os pacientes dessa forma. Então, falando sobre as complicações e voltando para o nosso passo a passo, a gente estava falando sobre o balão intragástrico. Existe alguma chance do organismo rejeitar o balão? Tem sim. Assim, pode acontecer de ter uma rejeição, de ter uma reação muito exagerada com o balão intragástrico, né? Pode acontecer, apesar de a gente fazer às vezes da melhor forma possível, mas acontece, né? Isso acontece, por exemplo, com a prótese de mama. Tem mulher que coloca uma prótese de mama e depois o organismo rejeitou, né? Então é possível de acontecer, não tem como a gente fazer exame realmente antes para a gente definir
se a pessoa vai reagir de uma forma ou de outra, realmente é colocando que a gente vai definir. Mas isso eu queria te dizer que não é tão comum de acontecer, é incomum de acontecer, é raro, na verdade, acontecer essas intolerâncias, né? Mas no início a gente precisa dar um suporte, mesmo porque ali no balão costuma ter no início náusea, vômito, desconforto, então a gente precisa dar um suporte muitas vezes, né, para esses pacientes, hidratando, né, os ajudando a passar por essa fase, fazendo uma dieta ali no começo, uma dieta para adaptar com o dispositivo dentro do estômago. Agora tem a gastroplastia endoscópica, que é um procedimento que é feito também por endoscopia, aos quais ele não tem tanto efeito colateral depois, né, a gastroplastia endoscópica. A gastroplastia endoscópica ela já é uma forma diferente, ela não se usa um dispositivo para deixar dentro do estômago. Na gastroplastia endoscópica, a gente dá pontos dentro do estômago, a gente muda o formato dele. A gente diminui ali a capacidade de armazenamento, diminuindo a câmara gástrica. A gente dá os pontos lá dentro, fechando o estômago, de tal forma que a gente muda a anatomia dele, né, na gastroplastia endoscópica. É como se você grampeasse. Não, é costurado mesmo, lá por dentro do estômago mesmo, por endoscopia, sem nenhum corte. Eu vou lá e consigo fazer a costura do estômago, eu faço a costura por etapas, eu vou fazer de tal forma que eu vou modificando o formato do estômago. Né? E o objetivo é o mesmo do balão intragástrico? O objetivo é diminuir a capacidade de armazenamento do estômago, né, também. E também a gente precisa ter uma mudança de comportamento e de hábitos alimentares com a gastroplastia endoscópica. E isso também até com a cirurgia bariátrica. Na cirurgia bariátrica, se a gente, em algumas situações, insistir com alguns tipos de alimentos, pode ser que tenha um reganho de peso, mesmo operados. Mesmo que o estômago pequeno, não tem esse negócio da pessoa, fulano conseguiu dilatar o estômago depois de operado. Não é isso que aconteceu. O organismo, ele refez outros caminhos para ter o ganho de peso. E isso acontece com qualquer forma de tratamento. De repente eu começo a usar o medicamento, o organismo ele refez, usou de outro mecanismo. Lembra como a gente falou que é multifatorial? Às vezes eu consegui debelar aquele mecanismo, mas o organismo ele conseguiu driblar, ele conseguiu fazer outra forma de ter ganho de peso. Então isso é possível de acontecer até com a cirurgia bariátrica, acontecer com o balão intragástrico, a gastroplastia endoscópica, com medicamento, né, o que eles chamam também de down regulation, com relação aos receptores desses hormônios, acabam que ele não tem uma resposta tão eficiente mais na resposta desse hormônio. Então, uma série de situações que podem levar ao reganho de peso, às vezes insistindo com aqueles tipos de alimento, como a gente falou, que causa o processo inflamatório. Então, são todas situações que a gente tem que ponderar. Então, a gastroplastia endoscópica também ela é indicada por um tempo e depois descostura? Não. A gastroplastia endoscópica, a gente dá os pontos lá dentro, de tal forma que acontece uma cicatriz. Aqueles fios, o fio que a gente dá os pontos lá dentro, a função dele é orientar a cicatrização. Então, o fio, dentro de 60, depois de mais ou menos 90 dias, ele já perde a função dele. Mas eu vou ver lá dentro esse fio. Então, o fio não é para segurar o estômago. Eu vou ver lá dentro, mas ele é só para orientar a cicatrização desse estômago. Mas eu não preciso de, obrigatoriamente, depois retirar esse fio. Então, na o verdade, estômago não retorna. Ele vai ficar daquela forma. Vai daquela forma. Daquela forma que foi costurado. Só que, em algumas situações, depois de um período de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, o organismo, ele, se não teve mudança de comportamento de hábitos, a pessoa, às vezes continua com os hábitos alimentares que ela tinha antes, ela vai ter um reganho de peso depois. Né? Então, isso, como eu falei, até com a cirurgia bariátrica, se voltar a ter... A cirurgia bariátrica não cabe muita comida, mas às vezes, com o tipo de alimento que se ingere, às vezes tem um reganho de peso. Entendi. Da questão, você falou que, independente do grau, a gente consegue passar por várias etapas, né? Mesmo a pessoa com obesidade grau 3 pode iniciar pelo balão intragástrico, ou então, às vezes, quando já é um grau muito avançado, você já fala, olha, provavelmente esse tratamento não vai funcionar. Tem a recomendação, sim. A gente fala assim, olha, esse tratamento talvez ele seja mais eficiente, ou aquele outro tratamento também seria o mais adequado para você, né? Mas tem todo aquele contexto, como eu falei, e tem que entender o que cada paciente ele quer fazer, qual que é o momento dele, o que ele quer fazer de tratamento, da onde que ele quer iniciar, também isso é possível, né? Mas sempre tem essa recomendação. Então, por isso que é importante, Maria Gabriela, que se faça o tratamento em um local onde eu tenho uma equipe multidisciplinar que é possível de dar essas opções de tratamento, né? De repente, eu só tenho medicamento, então o meu tratamento vai ser medicamento. Ou saber indicar para outros profissionais também, chegar a um ponto, olha, esse meu tratamento aqui não está sendo eficiente, eu vou ter que passar para outro tratamento. Como eu sou cirurgião e faço endoscopia, então eu consigo
já conversar com os pacientes sobre essas formas de tratamento, né? Olha, legal, vamos partir para a cirurgia bariátrica, que eu acho que a cirurgia vai ser... eu não quero cirurgia bariátrica, o que é possível? Nós vamos bater um papo, entender realmente o contexto, né? O que a parte clínica do paciente também, porque isso é muito importante, que a gente tem que levar em consideração para se definir com relação ao tratamento. E uma vez decidir também, por exemplo, o tratamento da cirurgia, nós temos também que definir qual técnica vai se realizar. A cirurgia bariátrica não é uma técnica só que você faz de cirurgia. Pode ser que seja uma técnica que eu só faça sleeve, ou eu faço bypass. São técnicas diferentes para situações diferentes, né, também. Tá? Então, que pode ser usado para situações diferentes, né, para um tipo de doença ou outra. Né? E se eu tenho uma condição, pode ser que eu não faça uma técnica. Mas isso tudo tem que ser observado. Então, independente do tratamento, você sempre vai acompanhar a evolução, você vai fazer sempre... Eu tenho que acompanhar. Na verdade, na decisão técnica ali é muito importante naquele início. E a gente dá sempre as mãos para os pacientes ali na decisão e os ajuda com relação a essa decisão. Né? Mas é importante que tenha um médico ali para ampará-lo, para realmente não falar assim, vai dar certo, como a gente falou, não vai dar certo, nós vamos fazer para dar certo. Agora nós vamos fazer para dar certo. Só que para dar certo nós precisamos de percorrer esse caminho aqui. Com qualquer das formas de tratamento aqui, nós temos que fazer dessa forma. Nós estamos lidando com a doença que realmente tem que ter uma ajuda, né, multiprofissional aqui, mas a gente tem que ter alguns outros mecanismos para poder ajudar a lidar com essa situação toda. Entendi. Então a gente pode integrar o balão com medicamentos, com mudança de hábitos alimentares, hábitos de vida. E quanto tempo, geralmente, uma pessoa precisa ficar com o balão? O balão, na verdade, ele é um dispositivo que pode ficar por 6 meses ou 1 ano. É o tempo do dispositivo. Então, tem pessoas que a gente coloca o balão de 6 meses, outra pessoa a gente coloca o balão de 1 ano. O balão de 1 ano, ele pode ou não ser reajustável no balão intragástrico, né? São fatores que também vão ser ponderados sobre como se escolher, qual balão se decide para se colocar. São fatores que vão ser ponderados durante a consulta, né? Do que são as expectativas, do que a pessoa, no dia a dia dela, ela mesma vai ajudar com relação ao comportamento alimentar dela. E isso tudo são fatores que a gente pondera na decisão. Então, a pessoa chegou lá no seu consultório e falou, olha, não quero passar por cirurgia. Então, a gente vai nesse passo a passo, não deu certo com balão. Então, a próxima indicação seria ou a gastroplastia endoscópica ou a cirurgia bariátrica? Não obrigatoriamente. Tem que obedecer essa regra. Pode ser que eu repita um balão. Pode ser que eu use um medicamento. Pode ser que, mediante critérios, porque eu tenho critérios também para ir para a cirurgia bariátrica. Não é qualquer pessoa que fala assim, olha, eu quero ir para a cirurgia... Não, eu tenho critérios também, porque a cirurgia já é mais agressiva, né? Então, não são todas as pessoas que têm indicação de ir para uma cirurgia bariátrica. Eu tenho critérios técnicos para isso também. Pode ser que a pessoa ela não tem critério nenhum para ir para a cirurgia e só vai ficar no balão ou no medicamento. Né? Se a pessoa tem indicação de ir para a cirurgia, pode ser que ela faça os outros tratamentos também. Então, tem que ser ponderado sobre tudo isso, sobre essas formas de tratamento, para que a gente faça o tratamento mais adequado para as pessoas, né? Então, um pigarrozinho aqui, tomar uma água. E quais são os critérios para a pessoa ser indicada para cirurgia bariátrica? Olha, obesidade grau 3 e IMC acima de 40. Independente de ter ou não a doença associada. Na obesidade grau 2, com IMC acima de 35, se eu tenho doenças associadas, eu tenho indicação de ir para a cirurgia bariátrica. Mais recentemente agora, nesse novo consenso do Conselho Federal de Medicina, as pessoas entre o IMC de 30 e 35, elas também podem ser submetidas à cirurgia bariátrica, desde que ela tenha doenças mais graves associadas também. Doença de difícil tratamento, também tem que se ponderar, né? Se é possível também de ir, por exemplo, um diabetes, difícil controle, ou doença articular, ao qual está se trazendo doença nessa articulação grave para essa pessoa, comprometendo a função dela no dia a dia. Pode ser que seja uma pessoa com IMC às vezes mais baixo, que tenha indicação de ir para uma cirurgia bariátrica, mas seria possível. Realmente é muito difícil aqui falar, porque não é uma receita, né? Você tem que acompanhar a pessoa na consulta. Aquela máxima de receita de bolo, que não é uma receita de bolo e não é uma mágica também, é verdade aqui. Não tem receita de bolo e nem é mágico. Não é porque que deu certo para um, vai dar certo para outro. Porque
A obesidade de uma pode ser diferente do tipo de obesidade de outra pessoa. Pode ter motivos diferentes, né, na doença obesidade. Então, pode ser que eu trate de uma forma e não consiga responder com aquele tratamento para aquela pessoa, mesmo a outra dando certo, aí eu tenho que modificar a forma de tratamento para ela. Doutor, agora eu quero que você olhe para a câmera e imagine que você está conversando diretamente com uma pessoa que está com essa doença, obesidade, e está pensando em realizar a cirurgia bariátrica ou então realmente em começar um tratamento sério, mas tem medo. O que você diria para essa pessoa como se ela estivesse no seu consultório? Tá. Não tenha medo. Nós estamos lidando com a doença obesidade. As opções são opções diversas de tratamento. Nós temos várias opções, como a gente discutiu aqui agora. Tem os medicamentos muito eficientes agora que estão aí no mercado. Tem os tratamentos endoscópicos com balão, com gastroplastia endoscópica. Tem a cirurgia bariátrica, como a gente falou, tem mais de uma técnica para cirurgia bariátrica. Então não tenha medo, né, de realizar o tratamento. A doença, ontem eu até estava escutando o artista, ele falando ontem, sobre que ele foi para a cirurgia bariátrica, e qual foi a decisão dele para a cirurgia bariátrica. Ele falou assim, olha, foi uma medida muito importante. E o que ele falou foi realmente isso. Não tenha medo de ir para a cirurgia bariátrica, porque muitas vezes nós estamos lidando com uma bomba relógio, foi com essas palavras que ele usou, né? Mas a doença obesidade, ela carrega uma série de condições que pode realmente trazer transtornos importantes para a vida das pessoas, né? E que eu queria dizer que elas podem contar com a gente. Contem com nós. Os médicos especialistas, né, com os médicos que realizam o tratamento da doença obesidade, que se dedicam a esse tratamento, né, de forma séria e que consigam realmente dar o tratamento mais adequado para cada pessoa. Perfeito. Então agora eu quero entrar numa parte de perguntas possíveis que seus pacientes ou pessoas que estão com essa doença, nessa situação, podem pensar, né? Algumas dúvidas. Porque conforme envelheço, fica mais difícil de perder peso. Exatamente, né? E para as mulheres, por exemplo, a menopausa, né? Depois que entra a menopausa, vem o aumento de peso. Ali o organismo ele vai ficando mais fadigado, ele vai ter mais dificuldade de processar certos alimentos, né? Então, realmente, aí a pessoa também tem a questão da mobilidade, ela tem dor articular, vai ser mais difícil dela fazer caminhada, de fazer atividades. Por isso que é importante de se manter atividade durante toda a vida. Porque a pessoa vai ter uma mobilidade, vai ter musculatura para conseguir fazer atividade, vai diminuir as dores dela. Sem dizer sobre o fator emocional, né? Que a atividade física também ajuda bastante, né? Além disso tudo, né? Ela ajuda muito. Então, realmente, a idade acarreta com essas dores articulares, com a dificuldade para realizar certas atividades, a maior dificuldade de metabolizar e essa questão hormonal também, tanto para a mulher quanto para o homem. Para o homem também a testosterona, para a mulher os hormônios femininos com a menopausa também acabam também acarretando no ganho de peso. Legal. Eu tenho uma dúvida. Eu ouvi falar uma vez que os pacientes bariátricos precisam retirar a vesícula. Qual que é a relação entre a cirurgia bariátrica e a vesícula? E realmente eles precisam retirar a vesícula? Não obrigatoriamente. Não precisa, não é obrigatório. Mas a gente sabe que com a perca de peso tem uma chance maior de formar cálculo na vesícula. Porque a vesícula fica um pouco mais preguiçosa, né? Então acaba que é mais fácil de se formar cálculo nos pacientes que fazem cirurgia bariátrica. Isso é verdade, mas não é regra. Fiz cirurgia bariátrica, eu vou ter que fazer a retirada da vesícula. Não é uma regra, tá? Uhum. Vi na TV recentemente que o excesso de consumo de vitaminas é perigoso. Então, como lidar com a suplementação de vitaminas após uma cirurgia bariátrica? Então, o excesso de vitaminas ele é perigoso para as pessoas que não têm necessidade, né, de se fazer vitaminas em excesso para ter uma melhor performance no dia a dia, para ter mais disposição, para que você tenha melhor desempenho em certas atividades. E isso pode trazer um transtorno grave para a pessoa no dia a dia, né? Porque a pessoa não tem deficiência. Então, ela já está com quantidade boa daquelas vitaminas. Eu vou fazer mais ainda. O organismo vai ter dificuldade de processar tudo isso, eu posso trazer consequências graves.
Agora, para um paciente que faz cirurgia bariátrica, é necessário, muitas vezes, se fazer infusão de certos medicamentos, porque eu, como especialista, eu sei que ele vai ter deficiência de certas vitaminas, de certos nutrientes, que eu vou precisar de dar mais ênfase para aquela situação. Isso acontece até com balão intragasto também, Maria Gabriela. E os pacientes têm deficiência, às vezes com queda de cabelo, às vezes com a unha quebradiça, como a gente conversou aqui no início também. Então eu vou precisar de fazer, aí sabidamente eu sei que eles já estão com deficiência de certas vitaminas, de certos nutrientes. Eu vou ter que fazer reposição para eles. Né? Então, nessas situações eu preciso de fazer. Agora, fazer vitamina para realmente melhorar a performance, pode ser que a gente traga alguns problemas aí. Entendi. Doutor, tá chegando no fim do nosso papo de hoje, mas eu quero falar que é só o primeiro de muitos episódios que ainda virão sobre o tema da obesidade, tratamento da obesidade e tudo isso que envolve essa doença, que não é algo simples, como você falou, envolve equipe multidisciplinar, porque são muitos fatores. Exatamente. Então a gente vai estar aqui também para quebrar estigmas e crenças que as pessoas têm, que acabam, às vezes, dificultando até mesmo os pacientes, né? As pessoas que têm obesidade a irem atrás do tratamento correto. Doutor, você quer fazer mais alguma observação? Hoje a gente Maria fez Gabriela. um panorama geral sobre a obesidade. Isso, é isso que a gente quer fazer, sabe? A gente se propõe a tratar uma doença, a gente quer sair do consultório, a gente quer mostrar para as pessoas do que se trata. Né? A gente tem conhecimento de causa, a gente tem conhecimento técnico sobre isso, a gente quer mostrar para as pessoas que é possível de fazer um tratamento, a gente quer realmente mostrar para elas que o tratamento da obesidade é possível, tem várias, ele é multimodal, tem várias formas de tratar, então a gente vai achar ali o tratamento para cada uma dessas pessoas, e legal, nós vamos estar aqui sim. Então é isso que a gente quer fazer, a gente quer realmente ajudar as pessoas a encontrarem uma forma de tratamento que seja com outros profissionais, que seja em outras cidades, que seja em outros países aí. Mas a gente quer contar para elas como é que funciona, a gente quer que elas perguntem para a gente conseguir realmente ajudá-las a lidar com a situação. Muito obrigado. Viu? Perfeito, doutor. Muito obrigada. Eu tenho certeza que agora, além de ajudar no consultório, você vai ajudar muitas pessoas que vão te assistir aqui. Tá ótimo, obrigado. Viu? Obrigada. Pessoal, muito obrigada pela participação e até o próximo episódio do Conversas Leves.